Olá, pessoal. Hoje vamos falar sobre dissertação e sobre argumentação, porque sabemos que nós devemos ter a capacidade de analisar de maneira clara e coerente as questões relacionadas, apresentadas à nossa realidade, né? Quando nós vemos as propostas do Enem, o que é que nós percebemos? Que tanto o Enem como as outras universidades têm em comum essa solicitação ao candidato para que ele produza um texto dissertativo argumentativo. Nós precisamos entender que esse texto dissertativo argumentativo, ele precisa partir tanto de uma exposição, mas principalmente de uma argumentação. Isso é tão importante para nós entendermos que na unidade 9 nós vamos perceber que ela é uma unidade inteira que vai abordar essas diferentes estratégias para o planejamento do candidato do Enem, que vai partir de um início, de um desenvolvimento e de uma conclusão de um texto que precisa ser um texto argumentativo, né? Então, quando nós percebemos que nessa dissertação escrita nós vamos responder a um tema, não é, de um vestibular, nós percebemos que essa resposta se dá a partir de proposta, né? A partir de um leitor, de um candidato, que no momento da sua produção da sua dissertação, ele logicamente, ele precisa conversar com esse interlocutor de uma maneira universal. Ao escrever esse texto, ele vai buscar garantir que ele não seja caracterizado por uma perspectiva subjetiva de forma alguma e que não comprometa o seu objetivo, né, que é fazer com que o leitor possa entender a sua proposta, a sua análise, que ele exponha, é por isso que é um texto expositivo, uma reflexão com bom senso e razão, utilizando-se da argumentação. Então, hoje, qual é o objetivo, né, que eu tenho a parte de vocês? É diferenciar a exposição simples, ou seja, a constatação, apenas quando eu mostro, e a argumentação. Constatação, nós estamos diretamente ligando essa palavra a uma exposição e a argumentação a defesa de pontos de vista. Então, quando se fala em contestação, a gente vai perceber que temos duas posturas diferentes. Vejam aí nesses exemplos. A campanha Quem Financia a Baixaria contra a Cidadania foi criada para que sejam divulgados os nomes das empresas que anunciam nos programas que mais recebem denúncias de desrespeito aos direitos humanos. Aí um exemplo de constatação. Daqui a pouco nós vamos perceber na análise por quê. Um exemplo de argumentação agora. A campanha Quem Financia a Baixaria contra a Cidadania foi criada para que sejam divulgados os nomes das empresas que anunciam nessa iniciativa é a participação da sociedade que pode abandonar a passividade e interferir na qualidade da programação que chega à casa dos brasileiros. Vejam que nessa análise aí abaixo, enquanto o texto 1 expõe o assunto por intermédio de uma frase apenas, no texto 2 opera-se uma análise da informação apresentada na primeira frase, o que garante maior consistência ao que diz o locutor, ou seja, houve um maior aprofundamento. Vamos a outro exemplo? Exemplo de constatação. A Inglaterra e Canadá possuem leis que protegem as crianças da exposição ao sexo e à violência. Agora, em referência à argumentação. Enquanto países como Inglaterra e Canadá têm leis que protegem as crianças da exposição ao sexo e à violência na televisão, no Brasil,
não há nenhum controle efetivo sobre a programação. Não é de surpreender que muitos brasileiros estejam defendendo alguma forma de censura sobre a TV aberta. Vamos analisar que a gente percebe que o segundo texto, que é um texto argumentativo, ele já começa diferente. Enquanto o texto 1 apresenta uma estrutura simples que aponta uma realidade dos países de primeiro mundo é comparada com o Brasil, né? Um país totalmente pobre, né? Mas é um país que está tentando reagir. E em seguida apresenta assim uma frase que faz uma análise dos dados apresentados no primeiro período. Vamos aí ao texto 3 com mais exemplos. Os homicídios assumiram uma dimensão terrivelmente grave no Brasil. Vejam que agora está situando também no lugar, né? Quando a gente percebe que desde o início há um advérbio de lugar no Brasil, os homicídios estão assumindo uma dimensão terrivelmente grave. De acordo com os mais recentes dados divulgados pelo IBGE, sua taxa mais que dobrou ao longo dos últimos 20 anos, tendo chegado à absurda cifra anual de 27 por 1.000 habitantes. Entre homens jovens de 15 a 24 anos, o índice sobe a incrível 95,6 por 1.000 habitantes. É que nós percebemos que a constatação do locutor ganha maior poder argumentativo porque vem respaldada por dados concretos aí no segundo elemento, né? Primeiro elemento a gente percebe a exposição, né? Ou seja, a constatação, e no segundo elemento a gente vê a constatação e a argumentação quando se apresentam os dados que dão respaldos verossímeis para as informações. Espero ter ajudado a vocês. É importante que vocês absorvam essas explicações para que vocês no Enem não apenas exponham, mas aprofundem a argumentação e saiam do texto expositivo para o texto argumentativo no mesmo parágrafo, né? Desde a introdução, principalmente no desenvolvimento, até a conclusão. Até mais.